Garçonete pobre perde emprego por salvar trigêmeos da noiva, sem saber que o milionário viúvo estava vendo tudo. A brisa do mar carregava o cheiro de sal, misturado com o perfume caro das flores brancas. Helena ajeitou a bandeja de prata nas mãos e tentou ignorar o aperto no estômago. Não era nervosismo pelo serviço. Depois de 3 anos trabalhando em eventos de luxo, ela já sabia equilibrar taças de cristal até de olhos fechados. O que a incomodava era diferente. Era aquela sensação de estar num lugar onde não pertencia, cercada de gente que olhava através dela como se fosse parte da decoração. A praia do Forte nunca tinha parecido tão distante de Camaçari. Eram só uns 50 quilômetros de estrada, mas ali, naquele pedaço de areia particular, com arco de flores importadas e cadeiras de madeira nobre, podia ser outro país. Helena observou os convidados chegando. Mulheres com vestidos que custavam mais que seu salário de 6 meses. Homens de terno sob o sol da Bahia, como se o calor não ousasse incomodá-los. Você, da bandeja, a voz estridente da coordenadora do buffet, cortou seus pensamentos. Circula direito, vai. Os convidados não vieram aqui para morrer de sede. Helena engoliu a resposta que subiu na garganta e seguiu em frente. Precisava desse emprego, o tratamento do pai não ia pagar sozinho, e a fisioterapia depois do AVC custava o olho da cara. Cada evento desses era uma semana de sessões garantidas. Então ela sorria, abaixava a cabeça e fingia não ouvir quando algum convidado estalava os dedos na sua direção. O casamento começou pontualmente às 5 da tarde. Helena ficou posicionada perto da área reservada aos fotógrafos, de onde conseguia ver tudo sem atrapalhar. A noiva Isadora Leal era exatamente o tipo de mulher que aparecia nas revistas de sociedade de Salvador. Cabelo escuro preso num coque impecável, vestido que provavelmente tinha nome de estilista francês, sorriso perfeito colado no rosto, ela descia em direção ao altar de braço dado com o pai, e todo mundo sussurrava sobre como estava linda, radiante, perfeita. O noivo esperava no altar. Augusto Valença tinha aquela postura de quem nasceu comandando. Ombros retos, expressão controlada, terno sob medida. Helena já tinha ouvido as conversas entre os convidados mais velhos, viúvo há 1 ano, 3 filhos pequenos, dono de uma das maiores empresas de logística do estado, um partidão, segundo a tia da noiva, que não parava de repetir como Isadora tinha tido sorte. Mas Helena olhou melhor para o rosto dele e não viu felicidade. Viu cansaço, viu um homem cumprindo o protocolo, fazendo o que todo mundo esperava, mas com os olhos meio apagados, como se estivesse ali de corpo presente, mas a cabeça em outro lugar. A cerimônia seguiu sem surpresas, votos decorados. Troca de alianças, beijo casto sob aplausos educados. Helena serviu champanhe durante o coquetel, recolheu taças vazias, ignorou cantadas de executivo bêbado. Mais uma noite comum de trabalho, ou deveria ser, foi quando os convidados começaram a se mover em direção às mesas que Helena viu o carrinho. 3 bebês dormiam ali, protegidos por um toldo branco e cercados por um cordão de isolamento discreto. Os trigêmeos. Helena já tinha ouvido falar deles. Todo mundo nos bastidores comentava sobre como era estranho trazer crianças tão pequenas para um casamento na praia, mas que Augusto tinha insistido. Ela não deveria ter se aproximado. Não era da conta dela. Mas tinha algo nos bebês que a puxava. Talvez porque a lembravam dos sobrinhos que ela ajudara a criar quando a irmã tinha ficado viúva. Helena deu uma espiada discreta enquanto fingia arrumar as taças na mesa ao lado. Os 3 eram idênticos. Cabelo escuro fininho, bochechas redondas, aquela cara de anjinho que criança dormindo tem, mas mesmo dormindo, um deles, o do meio, franzia as sobrancelhas como se tivesse pesadelo. Que bebês mais lindos! Helena murmurou baixinho, mais para si mesma que para qualquer outra pessoa. Foi quando escutou os passos.
Salto alto na madeira do deck improvisado, Helena se virou e viu Isadora se aproximando do carrinho. A noiva tinha trocado o vestido de cerimônia por algo mais leve, mas o sorriso continuava pregado no rosto, aquele sorriso que não chegava nos olhos. Isadora parou na frente do carrinho e olhou para os bebês. O sorriso sumiu. No lugar entrou uma expressão que fez o estômago de Helena revirar. Era frieza, era aborrecimento, era o olhar de quem olha para um problema que precisa resolver. A noiva se inclinou sobre o carrinho, os dedos dela roçaram no braço do bebê do meio. O tal Caio, Helena ouvira alguém dizer. Não foi carinho, foi pressão, o tipo de toque que dói, sem deixar marca óbvia. Caio acordou com um choro fino que rapidamente virou berro. Os outros dois despertaram assustados e entraram no coro. E Isadora deu um passo para trás com aquela cara de quem acabou de pisar em algo nojento. Helena não pensou, simplesmente agiu. Com licença. Ela largou a bandeja numa mesa próxima e foi direto para o carrinho, colocando-se entre Isadora e os bebês. Deixa eu ajudar. O silêncio que caiu foi físico. Os convidados próximos pararam de conversar, a coordenadora do buffet ficou pálida. E Isadora olhou para Helena como se ela tivesse cuspido no chão. Você é quem exatamente? A voz da noiva era baixa, mas tinha veneno. Só alguém tentando ajudar. Helena já tinha as mãos no carrinho, pegando Caio no colo com cuidado. O bebê estava quente, o rosto vermelho de tanto chorar. Ela começou a fazer aquele balanço suave que sempre funcionava com os sobrinhos, cantarolando baixinho uma cantiga que a mãe lhe ensinara. Caio se acalmou quase na hora. O choro virou fungada. As mãozinhas agarraram o uniforme vermelho de Helena como se ela fosse tábua de salvação. Os outros dois também foram se acalmando, respondendo à voz dela. Ela não deveria estar. Isadora começou. Mas a frase morreu no ar. Augusto tinha aparecido, Helena não sabia de onde, mas de repente ele estava ali, olhando para o filho no colo dela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Surpresa, alívio, culpa. Está tudo bem aqui? Ele perguntou. Mas os olhos não saíam de Caio, que agora mexia os dedinhos perto do rosto de Helena. Sim, senhor. Helena respondeu rápido, sentindo o peso de todos os olhares. Os bebês acordaram assustados. Só isso, já estão se acalmando. Augusto olhou para Isadora. Ela recompôs o sorriso na velocidade da luz. Que maravilha que você veio, amor. Eu ia chamar a babá, mas essa moça apareceu primeiro. O tom era doce, mas os olhos que ela cravou em Helena eram gelo. Qual seu nome? Augusto perguntou, e Helena percebeu que a pergunta era para ela. Helena, senhor. Helena Duarte. Ele assentiu devagar, como se estivesse guardando o nome na memória. Depois pegou Caio dos braços dela com cuidado. O bebê reclamou um pouco, esticando as mãozinhas de volta para Helena, mas acabou se aconchegando no peito do pai. Obrigado, Helena. 2 palavras, só isso, mas teve algo na voz dele. Um cansaço, uma gratidão genuína, que fez Helena perceber uma coisa. Aquele homem estava se afogando, rico, poderoso, cercado de gente, mas completamente perdido. Agora, se não se importa, a voz de Isadora cortou o momento. Temos uma festa para curtir. Tenho certeza que a moça tem trabalho a fazer. A demissão velada estava clara. Helena deu um passo para trás, as mãos ainda tremendo da adrenalina. Fez uma mesura rápida e se afastou. Sentindo o olhar de Isadora queimando suas costas, a coordenadora a pegou pelo braço assim que ela voltou para a área de serviço. Tá maluca? Você não se mete com os convidados, principalmente não se mete entre a noiva e os enteados. Ela ia machucar aquele bebê. Helena respondeu baixo, mas firme. Não é problema seu. A coordenadora sibilou. Só termina a noite sem mais escândalo e reza para que a noiva não peça tua cabeça. Helena terminou o turno no piloto automático, serviu jantar, recolheu pratos, sorriu quando precisava, mas a cabeça estava longe, presa naquele momento sobre o carrinho, na frieza nos olhos de Isadora, no choro desesperado de Caio.
E principalmente nas mãozinhas do bebê, se agarrando ao seu uniforme, como se soubessem que ela era segurança. Quando finalmente voltou para o vestiário para trocar de roupa, Helena sentou no banco e deixou as mãos tremerem de verdade. Tinha acabado de arriscar o emprego. Tinha acabado de se meter onde não era chamada. Tinha acabado de fazer uma inimiga poderosa. E a pior parte, sabia que faria tudo de novo, porque tinha visto algo naquela festa perfeita, naquele casamento de conto de fadas, naquela família de revista. Tinha visto perigo e agora não conseguia mais fingir que não tinha visto. O telefone vibrou no bolso. Mensagem da irmã. Pai perguntou de você, tá passando bem? Helena digitou uma resposta rápida, guardou o celular e saiu para o estacionamento. O ônibus de volta para Camaçari só passava dali a meia hora, tempo de sobra para se arrepender do que tinha feito. Só que o arrependimento não vinha, só vinha a certeza de que aquilo estava longe. Muito longe de terminar, o ônibus chacoalhou na estrada esburacada e Helena apoiou a testa na janela fria lá fora. A noite da Bahia engolia a paisagem, coqueiros virando sombras, postes piscando luz fraca, o asfalto sumindo no escuro. Ela fechou os olhos, mas a cena continuava lá, os bebês chorando, as mãos de Isadora, aquele olhar gelado. Quando finalmente desceu no ponto perto de casa, já passava da meia-noite. Camaçari dormia naquele silêncio pesado de cidade operária, quebrado só pelo latido distante de algum cachorro e pelo barulho da TV do vizinho que nunca desligava. Helena subiu a rua de paralelepípedos desiguais. Passou pela bodega fechada, pela igreja com a porta trancada, pela casa da Dona Maria que ainda tinha luz acesa na cozinha. A casa dela era a última da rua, pequena, pintura descascando, grade na frente meio torta que o pai prometia consertar antes do AVC. Helena destravou o portão devagar, tentando não fazer barulho. Mas a corrente rangeu alto na madrugada. É você, filha. A voz do pai veio do quarto. Helena suspirou. Orlando nunca dormia até ela chegar, não importava o horário. Sou eu, pai. Vai dormir, tá tarde. Vem cá primeiro. Helena largou a bolsa na cadeira da cozinha e foi para o quartinho dos fundos. Orlando estava sentado na cama, o lado esquerdo do corpo torto do jeito que ficara depois do derrame. A TV mostrava algum programa de madrugada em volume baixo, mais para fazer companhia que para assistir de verdade. Como foi? Ele perguntou. E Helena viu a preocupação nos olhos dele. Sempre via. Seu pai conhecia ela bem demais. Foi normal. Ela mentiu, ajeitando o travesseiro atrás das costas dele. Casamento chique, gente rica, o de sempre. Tá com cara de quem viu fantasma. Helena forçou um sorriso. Só cansaço, pai. Foi dia longo. Orlando segurou a mão dela com os dedos que ainda funcionavam direito. Helena, eu conheço você desde que nasceu. Sei quando tem algo errado. Ela quase contou, quase soltou tudo. Os bebês, a noiva cruel, o medo de perder o emprego, mas engoliu as palavras. O pai já tinha preocupação demais, não precisava de mais essa. Amanhã eu converso direito, prometo. Helena beijou a testa dele. Agora dorme, vai. Você tem fisioterapia cedo. Essa fisioterapia tá muito cara, filha. A voz de Orlando saiu baixa, carregada de culpa. Se não tiver jeito de pagar, vai ter jeito. Helena cortou, firme. Sempre tem jeito, não esquenta com isso. Mas quando fechou a porta do quarto e foi para o banheiro lavar o rosto, a firmeza desmoronou. Helena olhou para o próprio reflexo no espelho rachado, olheiras fundas, rabo de cavalo desmanchando, uniforme com cheiro de fritura e perfume caro misturados. 28 anos parecendo 40. A conta da fisioterapia estava pregada na geladeira, R$ 520 da sessão atrasada. A próxima vencia em uma semana. E ainda tinha luz, água, feira, remédio. Helena fez as contas de cabeça pela 1000ª vez. E o resultado era sempre o mesmo. Não dava, nunca dava. Por isso que precisava daquele emprego. Por isso que não podia se meter em confusão.
Por isso que tinha sido uma completa idiota ao confrontar a noiva de um milionário na frente de todo mundo. Helena tomou banho frio. O chuveiro elétrico tinha pifado semana passada e consertar ia ter que esperar. Vestiu uma camiseta velha e se jogou no colchão fino do seu quarto. O teto tinha uma mancha de umidade em forma de nuvem que ela conhecia de tanto olhar nas noites de insônia. O celular vibrou. Mensagem de Keila, a irmã, conseguiu fazer hora extra. Helena digitou de volta. Não rolou. Amanhã a gente conversa. Guardou o telefone sem esperar resposta e ficou olhando para a nuvem no teto. Pensou nos bebês, em como Caio tinha se agarrado nela, em como os três tinham se acalmado com a cantiga da avó, em como Augusto tinha olhado para o filho como quem olha para algo precioso, mas distante, tipo aquelas vitrines de loja cara que você só pode admirar de longe. E pensou em Isadora, naquele sorriso que era só máscara, naquele olhar que via três crianças como problema, não como gente, não é problema seu. A coordenadora tinha dito, mas e se fosse? E se Helena fosse a única pessoa que tinha visto, a única que tinha se importado o suficiente para agir? Ela revirou na cama, tentando encontrar posição confortável no colchão que tinha mola quebrada. O sono não vinha, em vez disso veio a memória. Fazia 1 ano e 3 meses. Helena lembrava porque foi 2 dias depois do aniversário do pai. A notícia tinha saído em todos os jornais de Salvador. Empresário Augusto Valença perde esposa em acidente de carro. Mariana Valença voltava da maternidade com os trigêmeos recém-nascidos. Quando um caminhão furou o sinal, ela morreu na hora. Os bebês sobreviveram sem um arranhão, protegidos pelos equipamentos de segurança. Um milagre trágico. As revistas tinham chamado. Helena lembrava de ter lido a matéria na sala de espera do hospital, enquanto o pai fazia exames. Lembrava de ter pensado naqueles 3 bebês que nunca iam conhecer a mãe. E em como aquele homem ia criar 3 crianças sozinho, mergulhado em luto. Agora ele ia casar de novo, menos de 2 anos depois, com uma mulher que olhava para os filhos dele como quem olha para a praga. O telefone vibrou de novo. Dessa vez, era número desconhecido. Helena franziu a testa e atendeu. Alô? Helena Duarte, voz masculina, educada. Aqui é Roberto, da coordenação do buffet Vila Atlântico. O coração dela afundou. Ligação de madrugada não era para dar boa notícia. Sim, sou eu. A gente precisa que você volte amanhã para a mansão do Sr. Valença. Vai ter um brunch pós-casamento e a equipe está curta. Helena sentou na cama confusa. Mas eu achei que, depois do que aconteceu... Aconteceu o quê? A voz de Roberto soou genuinamente perdida. Você fez algo errado. Não, eu... Helena mordeu o lábio. Então Isadora não tinha pedido a cabeça dela. Não tinha reclamado com a coordenação. Nada não. Que horas precisa que eu esteja lá? 9 da manhã? Mansão em Lauro de Freitas. Vou mandar o endereço por mensagem. Uniforme completo. Pontualidade. Ah, e Helena? Sim. Foi o próprio Sr. Valença que pediu você especificamente na equipe. Disse que você tem jeito com crianças. A ligação terminou e Helena ficou olhando para o celular como se ele fosse bicho estranho. Augusto tinha pedido ela especificamente por quê. A resposta óbvia era, os trigêmeos, ele devia estar desesperado por alguém que conseguisse lidar com eles. Mas Helena não era babá, era garçonete e estava prestes a entrar de novo na casa daquele homem, na órbita daquela noiva perigosa, por escolha própria. Devia recusar, devia inventar qualquer desculpa e ficar longe daquela confusão. Mas não ia recusar, não mesmo, porque aqueles bebês precisavam de alguém. E porque Helena tinha a sensação incômoda de que se ela não voltasse, ninguém mais ia estar prestando atenção no que realmente importava. Ela se deitou de novo e dessa vez o sono veio. Pesado e cheio de sonhos confusos, sonhou com bebês chorando, com mulheres de sorriso falso, com um homem de terno que olhava para ela como quem pede socorro sem saber como. Quando o despertador tocou às 6 da manhã,
Helena acordou com o corpo doendo de cansaço, mas com uma certeza estranha no peito. Ia voltar, ia servir champanhe, recolher pratos, fazer seu trabalho, mas também ia ficar de olho, ia prestar atenção, ia ser a única pessoa naquela mansão de luxo que enxergava os 3 bebês como gente de verdade. E se Isadora era perigosa... Bom, Helena tinha sobrevivido a coisas piores que noiva rica com má índole. Pelo menos, era isso que ela repetia para si mesma enquanto se arrumava, preparava o café do pai, pegava o ônibus lotado da manhã e via Camaçari ficando para trás mais uma vez. A mansão em Lauro de Freitas ficava num condomínio fechado que mais parecia resort, portaria com 5 seguranças, jardins que pareciam obra de arte, casas do tamanho de prédio. A casa de Augusto era a maior do quarteirão. 3 andares de vidro e concreto com vista para o mar. Helena passou pela segurança, que conferiu o nome dela numa lista 3 vezes, e entrou pela porta dos fundos, direto para a cozinha industrial onde a equipe já se organizava. A mesma coordenadora da noite anterior olhou para ela com cara feia. Você evita confusão hoje, ouviu bem? Sim, senhora. E fica longe da noiva. Se ela te pedir algo, chama outra pessoa. Helena concordou com a cabeça, mas não prometeu nada, porque já dava para ouvir, vindo do andar de cima, o som inconfundível de 3 bebês chorando em desespero e ninguém, absolutamente ninguém, parecia estar fazendo nada a respeito. O choro dos bebês cortava o ar da mansão como sirene de ambulância. Helena equilibrou a bandeja de sucos e tentou não olhar para o teto, de onde vinha o som. A coordenadora tinha sido clara. Faz teu trabalho e pronto. Mas cada vez que aquele choro desesperado ecoava, algo dentro dela se retorcia. Os convidados do brunch faziam questão de ignorar. Conversavam sobre viagem para a Europa, sobre investimentos, sobre a lua de mel que Augusto e Isadora iam fazer nas Maldivas. Riam alto, brindavam com mimosa, fingiam que não tinha 3 crianças sofrendo no andar de cima. Helena serviu o casal de idosos na mesa perto da piscina e foi discretamente em direção às escadas. Só uma espiada, só para ter certeza que estava tudo bem. Você aí? A voz era afiada como faca. Helena se virou e deu de cara com Isadora descendo as escadas, impecável num vestido branco que provavelmente custava o aluguel de 3 meses da casa de Helena. Onde pensa que vai? Eu só... Helena apontou para o andar de cima. Os bebês estão chorando muito, achei que... Não te paguei para pensar. Isadora desceu o último degrau e ficou perto demais, invadindo o espaço pessoal de propósito. Te paguei para servir bebida, então serve e fica no seu lugar. A raiva subiu quente na garganta de Helena, mas ela engoliu. Sim, senhora. Isadora passou por ela com um sorriso venenoso e voltou para os convidados, transformando-se instantaneamente na noiva radiante e feliz. Helena ficou parada no pé da escada, os punhos fechados, tentando decidir se obedecia ou se mandava tudo para o inferno. A decisão foi tomada por ela quando uma mulher negra de uns 60 anos apareceu no topo da escada, carregando Caio no colo. O bebê chorava sem parar, o rosto inchado de tanto berrar. Com licença. A mulher desceu rápido, passando por Helena. Preciso achar o remédio dele. Helena a seguiu até a cozinha. A mulher revirava gavetas com uma mão só, a outra segurando Caio contra o peito. O bebê estava quente demais, suado, tremendo. Posso ajudar? Helena ofereceu. A mulher olhou para ela com desconfiança, mas o cansaço venceu. Tô procurando o termômetro. Esse menino tá ardendo em febre e a moça ali fez um gesto vago em direção à sala. Disse que é só manha. Helena sentiu o sangue gelar. Febre não é manha. Eu sei disso, você sabe disso, mas tenta convencer a patroa. A mulher finalmente achou o termômetro e mediu a temperatura de Caio, 38,5. Precisa de antitérmico. Tem no armário ali. Helena apontou e foi buscar ela mesma.
Achou o frasco de dipirona infantil e trouxe... Quantos quilos ele tem? Uns 7,5. A mulher preparou a dose certa e deu para o bebê, que choramingou, mas engoliu. Você tem jeito com isso? Tem filhos? Sobrinhos? Helena pegou um pano limpo, molhou em água fria e passou na testa de Caio. Ele começou a se acalmar, os soluços ficando mais espaçados. Você é a babá. Era. A mulher sentou numa cadeira com Caio no colo, exausta. Dona Zuleide, trabalhei aqui desde que os meninos nasceram. Fui demitida ontem. Helena parou no meio do gesto de molhar o pano de novo. Ontem, no dia do casamento, a noiva disse que eu era velha demais e que precisava de gente mais preparada para cuidar dos enteados. Zuleide fez aspas com os dedos livres. Mas me chamaram de volta hoje porque ninguém está dando conta. E ela deixou a Isadora. Ela está ocupada com as visitas. Zuleide olhou para Helena com aqueles olhos que tinham visto muita coisa. Mas assim que a festa acabar, eu tô fora de novo. E aí esses bebês vão ficar sem ninguém que preste atenção de verdade neles. Helena sentou na cadeira ao lado, o pano esquecido na mão. O que você quer dizer com isso? Zuleide hesitou. Olhou para a porta da cozinha para ter certeza que ninguém estava ouvindo. Quando falou, a voz saiu baixa. Aquela mulher não gosta dessas crianças. Ela apertou Caio com mais carinho, protetora. Eu vi, menina. Vi ela beliscando eles quando achava que ninguém estava olhando. Vi ela deixando chorarem até ficarem roxos, porque criança tem que aprender. Vi ela dando remédio para dormir quando não precisava. Só para ter sossego, o estômago de Helena revirou. Você falou com o Augusto, com o pai deles. Tentei. Zuleide balançou a cabeça. Ele não quis ouvir. Disse que eu estava sendo dramática, que estava difícil aceitar uma nova mulher na vida dele. Me mandou embora na hora. Ela olhou para Helena com urgência. Mas você é nova aqui. Ele não pode te acusar de ciúme ou coisa assim. Se você vir algo errado, se você conseguir fazer ele prestar atenção... Eu sou só garçonete. Helena sussurrou. Ninguém vai me ouvir. Então seja os olhos deles. Zuleide apontou para os outros 2 bebês que agora apareciam na porta da cozinha. Carregados por uma jovem de uniforme que parecia completamente perdida. Porque senão eu não sei o que vai acontecer com essas crianças. Helena não teve tempo de responder. A coordenadora apareceu na porta com cara de poucos amigos. Duarte, o que está fazendo aqui? Os convidados estão sem bebida. Já vou. Helena se levantou rápido, mas antes de sair, olhou para Zuleide. Como eu te acho depois. Zuleide rabiscou um número num papel de pão e enfiou na mão dela. Liga, qualquer hora, dia ou noite. Helena guardou o papel no bolso e voltou para o salão. Encheu a bandeja de taças, colocou o sorriso profissional e circulou entre os convidados. Mas agora prestava atenção em tudo. Viu Isadora risonha com as amigas, aceitando parabéns, planejando a lua de mel. Viu Augusto quieto num canto, respondendo e-mails no celular, o rosto cansado de quem não dormiu direito. Viu a mãe de Isadora comentando alto sobre como as crianças precisam de rotina rigorosa e disciplina desde cedo. E viu, quando ninguém mais estava prestando atenção, Isadora subir as escadas em direção ao quarto dos bebês. Helena não pensou 2 vezes. Deixou a bandeja numa mesa e seguiu. Mantendo distância, subiu devagar, tirando os sapatos para não fazer barulho. O corredor do 2º andar era largo, com quadros caros nas paredes e carpete grosso que abafava passos. A porta do quarto dos trigêmeos estava entreaberta. Helena se aproximou e espiou pela fresta. Isadora estava debruçada sobre um dos berços. Arthur, pelo cobertor azul claro, o bebê dormia pesado, aquele sono profundo que não era natural. E Isadora mexia no braço dele, apertando, testando se acordava. Arthur não reagiu. Helena viu Isadora sorrir, um sorriso satisfeito. Depois, ela pegou uma mamadeira da mesinha lateral, checou o conteúdo, balançou a cabeça como se aprovasse algo e saiu do quarto. Helena se escondeu atrás de uma coluna, o coração batendo na garganta, esperou Isadora descer a escada antes de entrar no quarto.
Os 3 bebês dormiam, mas não era sono normal, era sono pesado demais, forçado. Helena pegou a mamadeira que Isadora tinha checado e cheirou leite normal, mas tinha algo mais, um cheiro químico fraco por baixo. Ela olhou para o lixeiro do quarto. Estava vazio. Vazio demais, na verdade, como se alguém tivesse tirado o lixo recentemente. Helena revirou discretamente e, no fundo, embaixo de fraldas e lenços, achou um frasco pequeno, gotas de valeriana infantil. Natural, sem receita, fácil de comprar, mas em dose errada, capaz de deixar criança dormindo por horas. A embalagem estava praticamente vazia. Helena fotografou o frasco com o celular. Depois viu uma coisinha roxa no braço de Arthur, onde Isadora tinha apertado. Não era bem um roxo ainda, era vermelho, indo para roxo. Mais uma foto, guardou o celular e respirou fundo. O que fazer agora? Mostrar para quem? A coordenadora ia mandar ela embora. Augusto provavelmente não ia acreditar. E Isadora? Isadora ia destruir ela. O que você está fazendo aqui? Helena se virou rápido e deu de cara com uma moça jovem. Devia ter uns 20 e poucos, uniforme de babá. Eu vim ver se os bebês estavam bem. A moça, o crachá dizia Júlia, olhou para Helena com desconfiança. Você não é babá. Não, mas me preocupo com eles. Helena apontou para o braço de Arthur. Você viu isso aqui? Júlia se aproximou e olhou. O rosto dela ficou branco. Isso não estava aí de manhã. Alguém machucou ele. Você está insinuando. Júlia parou, olhou para os bebês, para os ferimentos minúsculos. A senhora Isadora não faria isso. Tem certeza? Júlia não respondeu, mas Helena viu a dúvida nos olhos dela. Escuta. Helena baixou a voz. Se você ver mais alguma coisa estranha, qualquer coisa, me avisa, por favor. Antes que Júlia pudesse responder, um grito veio lá de baixo. Helena Duarte! As duas se entreolharam. Helena desceu correndo e encontrou a coordenadora no pé da escada. Vermelha de raiva. Você está demitida, pega suas coisas e sai. Agora, Isadora estava ao lado dela, braços cruzados, sorriso vitorioso. Mas eu não fiz nada. Você abandonou seu posto. Você subiu no andar particular sem permissão. Você não respeita a autoridade. A coordenadora apontou para a porta. Fora, Helena olhou para Isadora. Os olhos dela se encontraram e a mensagem foi clara. Eu te avisei. Fica no seu lugar ou sofre as consequências. Helena pegou a bolsa na cozinha, passou direto pela festa sem olhar para ninguém e saiu daquela mansão com a cabeça alta. Mas no bolso levava o número de Zuleide e as fotos no celular. A guerra tinha começado e Helena não ia recuar. Helena passou 3 dias procurando emprego, bateu em todas as empresas de buffet de Salvador, deixou currículo em restaurante, ofereceu serviço em hotel. Nada. A notícia de que ela tinha sido demitida da mansão Valença já tinha se espalhado. E ninguém queria contratar alguém que não sabia ficar no seu lugar. A conta da fisioterapia do pai venceu. Helena ligou para a clínica pedindo mais uma semana. A atendente foi educada, mas firme, sem pagamento, sem sessão, simples assim. Na 4ª noite, sentada na cozinha de casa com as contas espalhadas na mesa, Helena olhou para o celular. O número de Zuleide continuava guardado nos contatos. As fotos dos machucados de Arthur e do frasco de valeriana continuavam na galeria. Prova de quê? Exatamente. De que uma babá estava medicando bebês para dormir. Que tinha um roxinho que podia ser qualquer coisa, não era suficiente. Não era nem perto de suficiente. Helena precisava de mais. O celular tocou. Número desconhecido. Ela hesitou antes de atender. Alô, Helena? A voz era baixa, assustada. É a Júlia, a babá da casa do Sr. Valença. Helena se endireitou na cadeira. Júlia, o que aconteceu? Eu vi. A voz tremia. Você tinha razão, a senhora Isadora. Eu vi ela hoje. Ela deu remédio demais para o Bento. Ele passou o dia inteiro apagado e quando acordou chorando, ela beliscou ele forte. Eu vi a marca.
Você tirou foto? Não consegui. Ela estava sempre por perto. Júlia fungou. Mas tem outra coisa. Ela está jogando fora as coisas da falecida senhora Mariana. Fotos, roupas, presentes, tudo no lixo. Encontrei até uma caixa no depósito cheia de cartas. O coração de Helena disparou. Que tipo de cartas? Cartas que a senhora Mariana escreveu antes de morrer. Tem até umas anotações sobre os meninos, sobre quem ela confiava para cuidar deles. Júlia respirou fundo. Helena, eu tenho medo se ela descobrir que eu sei. Você pode pegar essa caixa, silêncio do outro lado. Depois, posso tentar, mas se me pegarem... Eu sei. Helena apertou o telefone. Eu sei o que estou pedindo, mas essas crianças precisam de ajuda, Júlia. E a gente pode ser a única chance delas. Tá bem. A voz saiu fraca, mas decidida. Amanhã é folga da senhora Isadora. Ela vai passar o dia na esteticista. Eu pego a caixa e te encontro em algum lugar. Marcaram num café em Salvador, longe de Lauro de Freitas, longe de olhos conhecidos. Helena desligou e ficou olhando para o celular. Estava se metendo cada vez mais fundo. Estava arrastando outra pessoa junto. Estava arriscando tudo por 3 bebês que nem eram dela. Não são dela. A voz da razão ecoava na cabeça. Você tem seus próprios problemas, seu próprio pai para cuidar, não pode salvar todo mundo. Mas quando fechava os olhos, via Caio se agarrando no seu uniforme, via o roxo no braço de Arthur, via o desespero no choro de Bento, não conseguia simplesmente desistir. No dia seguinte, Helena pegou 2 ônibus até o shopping da Bahia e chegou meia hora adiantada no café. Pediu um copo d'água, não tinha dinheiro para desperdiçar com um cafezinho. E sentou numa mesa do canto, de onde via a porta. Júlia apareceu 15 minutos depois, olhos vermelhos, mochila grande nas costas. Jeito de quem não dormiu direito, ela sentou do outro lado da mesa e colocou a mochila no chão com cuidado. Consegui. A voz saiu baixa. Mas a gente tem que ser rápida. Eu disse que ia na farmácia comprar coisa para os bebês. Se eu demorar muito, pode deixar. Helena abriu a mochila embaixo da mesa e tirou a caixa. Era de papelão comum, tipo de sapato, mas pesada. Tinha um adesivo desbotado com o nome Mariana, escrito à mão. As duas se entreolharam, Helena abriu, fotos, dezenas delas. Mariana grávida, sorrindo, com a mão na barriga, Mariana na maternidade com os 3 bebês no colo, Mariana e Augusto no casamento deles. Anos antes, olhando um para o outro como se não existisse mais nada no mundo. Embaixo das fotos, cartas, algumas endereçadas a Augusto, outras aos bebês para quando crescessem. E algumas eram diferentes. Helena pegou uma carta dobrada, amarelada, com letra caprichada. Se algo acontecer comigo, confie na mulher que olhar para os meninos como se fossem dela, mesmo não sendo. Não confie em quem finge amar eles só para te agradar. Criança sabe quem ama de verdade. Presta atenção em quem os acalma, não em quem os silencia. Helena leu 2 vezes, 3. As mãos tremiam. É como se ela soubesse. Júlia sussurrou. Como se pressentisse, tinha mais. Um envelope separado, com senha de e-mail anotada no verso, um pendrive pequeno. E no fundo da caixa, recibos, farmácia, clínica particular, compra de medicamentos, todos recentes, todos em nome de Isadora Leal. Helena fotografou tudo, cada carta, cada foto, cada recibo. Júlia olhava nervosa para a porta do café a cada minuto. Tem outra coisa. Júlia enfiou a mão no bolso e tirou um frasco, sedativo infantil, quase vazio. Encontrei isso hoje no quarto dela. A Isadora. Não dos bebês. Ela está guardando no quarto dela. E olha a data da compra. Helena olhou, comprado 3 semanas atrás. Antes do casamento, ela estava planejando. Helena disse mais para si mesma. Antes mesmo de se casar, ela já estava planejando medicar essas crianças. E tem mais. Júlia olhou em volta antes de continuar. Eu escutei uma conversa dela com a mãe. Elas estavam falando sobre mandar os meninos para um colégio interno assim que fizessem 2 anos.
Tipo, se livrar deles. Helena guardou tudo de volta na caixa com cuidado. Agora tinha evidências, tinha provas, mas ainda faltava a parte mais difícil, fazer alguém acreditar. Júlia, você precisa continuar documentando. Anota tudo que ver, hora, data, o que aconteceu. Se conseguir tirar fotos sem ela perceber, melhor ainda. E se ela me pegar, nega, diz que não sabe de nada. Helena segurou a mão da moça. Mas não deixa ela sozinha com os bebês, se puder evitar. Inventa desculpa, fica por perto, qualquer coisa. Júlia concordou com a cabeça, pegou a mochila vazia e saiu do café quase correndo. Helena ficou mais alguns minutos. A caixa no colo, tentando processar tudo. Mariana sabia, de alguma forma. Ela sabia que algo podia dar errado e tinha deixado pistas, tinha deixado um mapa para quem prestasse atenção. Helena ligou para Zuleide assim que saiu do shopping. Eu tenho as cartas, ela disse sem preâmbulo, e tenho provas, mas não sei o que fazer com elas. Se eu mostrar para o Augusto, ele não vai acreditar. A voz de Zuleide era pesada de experiência. Ainda não, ele precisa ver com os próprios olhos. Como? Você conhece alguém da segurança da mansão? Helena franziu a testa. Não, por quê? Porque tem câmeras em tudo naquela casa. Se a gente conseguisse acesso às gravações... Zuleide deixou a frase no ar. Mas a Isadora não apagaria as que mostram ela fazendo algo errado. Ela não tem acesso ao sistema, só a equipe de segurança e o Augusto. Zuleide fez uma pausa. Eu conheço um dos seguranças, Júnior. Trabalha lá tem anos. Era amigo da dona Mariana. Se alguém pode ajudar a gente, é ele. Helena olhou para o céu de Salvador, cinza de nuvens de chuva. Estava prestes a se meter ainda mais fundo, estava prestes a envolver mais gente, correr mais riscos, mas pensou naquelas cartas, na letra de Mariana, na mulher que tinha morrido protegendo os filhos. E agora precisava que alguém continuasse protegendo. Marca um encontro com ele. A reunião aconteceu 2 dias depois, num boteco discreto perto do porto. Júnior era um homem sério, de uns 40 anos, cara de quem não se impressionava fácil. Mas quando Zuleide contou o que estava acontecendo, quando Helena mostrou as fotos e os recibos, os olhos dele ficaram duros. Dona Mariana era boa gente, ele disse a voz grossa. Uma das poucas pessoas daquela família que tratava a gente como gente, se tem alguém maltratando os filhos dela. A gente precisa de prova que o Augusto não possa ignorar. Helena interrompeu. Precisa ser na cara dele, Júnior. Tamboreou os dedos na mesa, pensando, as câmeras gravam tudo. Ficam armazenadas por 30 dias antes de apagar. Se ela fez algo nos últimos 30 dias, tá gravado. Você consegue acesso? Consigo. Mas se descobrirem que fui eu que vazei... Ele olhou para as 2 mulheres. Eu tenho família. Não posso perder esse emprego. Ninguém vai saber. Zuleide prometeu. A gente só precisa que o Augusto veja. Como ele descobre isso, é problema dele resolver. Júnior ficou em silêncio por um longo minuto. Depois assentiu. Me dá uma semana. Eu copio as gravações relevantes e deixo acidentalmente na mesa dele. O resto é com vocês. Eles se separaram com um plano frágil e perigoso. Helena voltou para casa com a caixa de Mariana escondida embaixo da cama, as fotos salvas em 3 lugares diferentes e um nó no estômago que não passava. Seu pai perguntou se ela estava bem. Helena mentiu que sim, mas a verdade é que estava apavorada. Porque agora não tinha mais volta, agora era seguir até o fim, ou ver 3 bebês crescerem nas mãos de uma mulher que não devia estar nem perto deles. A semana se arrastou como um mês. Helena conseguiu uns bicos aqui e ali. Limpeza numa loja, organização de estoque num mercadinho, qualquer coisa que pagasse algo. Mas a cabeça estava longe, presa naquela mansão em Lauro de Freitas. Imaginando o que estava acontecendo com os trigêmeos, Júlia mandava mensagens curtas, sempre de madrugada. Bento chorou a noite toda, ela trancou ele no quarto. Arthur tá com febre de novo, ela não quis chamar médico. Caio não quis comer.
Ela disse que criança mimada passa fome até aprender. Cada mensagem era uma facada. Helena respondia sempre a mesma coisa. Documenta tudo, anota horário, a gente vai precisar. No quinto dia, Júnior mandou um áudio curto. Tá feito, deixei um pendrive na gaveta do escritório dele, aquela que ele abre toda manhã para pegar os documentos do dia. Tem trechos de 2 semanas de gravação. Ele vai ver. Helena encaminhou para Zuleide, que respondeu com um emoji de prece. Agora era esperar e torcer para que Augusto realmente prestasse atenção no que ia encontrar. Mas enquanto esperavam, Isadora intensificou o cerco. A mensagem de Júlia chegou na tarde do 6º dia. Ela me demitiu, disse que eu sou incompetente, arranjou outra babá, uma moça que ela mesma escolheu, que não questiona nada. Helena, eu tô com medo do que vai acontecer agora. Helena ligou na hora. Você tá bem? Ela desconfiou de algo. Não sei. A voz de Júlia tremia. Ela só disse que eu não sirvo mais, que os meninos precisam de disciplina real e que eu sou mole demais, me pagou e me mandou embora na mesma hora. As anotações que você fez estão todas guardadas, mandei cópia por e-mail para você. Helena respirou aliviada. Você fez o que podia, mais que isso até, obrigada, depois que desligou. Helena abriu o e-mail. Era um documento de 15 páginas. Júlia tinha anotado tudo. Datas, horários, descrições detalhadas de cada abuso, cada negligência, cada momento em que Isadora mostrava a verdadeira face longe dos olhos de Augusto. Dia 15/11, 14h30, Senhora Isadora beliscou o braço de Bento porque ele derrubou a mamadeira. Bebê chorou por 20 minutos. Ela trancou a porta do quarto e saiu. Dia 17/11, 21h15. Ministrou dose dupla de sedativo nos 3 bebês. Diz que precisa de uma noite de paz. Crianças dormiram 14 horas seguidas. Dia 19/11, 10h. Jogou fora todas as fotos da falecida senhora Mariana que estavam no quarto das crianças. Quando questionada, disse que os meninos não precisam de fantasmas do passado. Helena salvou tudo em 3 pendrives diferentes. Um ficou com ela, um mandou pelo correio para Zuleide, outro escondeu na casa da irmã. Se algo acontecesse, se alguém tentasse fazer as provas sumirem, ainda teriam cópias. Mas as provas sozinhas não bastavam, precisavam de uma brecha, de um momento em que Augusto não pudesse mais fechar os olhos. A oportunidade veio de onde Helena menos esperava, no 8º dia. Quando ela voltava de mais um dia frustrante procurando emprego, encontrou o pai sentado na varanda com o celular na mão. Helena, você conhece um tal de Valença? O coração dela parou. Conheço, por quê? Ligaram aqui procurando você, do escritório dele. Orlando mostrou o número anotado num papel. Disseram que precisam falar com urgência. Helena pegou o papel com mãos trêmulas e foi para o quarto ligar de volta. Atendeu uma secretária de voz eficiente. Escritório do senhor Augusto Valença. Aqui é Helena Duarte. Recebi uma ligação. Ah, sim, senhorita Duarte. O senhor Valença gostaria de conversar com a senhora. Pode vir ao escritório amanhã às 10 da manhã. Helena quase deixou o celular cair. Ele quer falar comigo. Sobre o quê? Ele não especificou. Apenas pediu que eu marcasse. A senhora pode comparecer. Posso? Helena engoliu seco. Qual o endereço? Anotou tudo, agradeceu e desligou. Ficou sentada na cama por longos minutos, tentando processar. Augusto queria falar com ela, tinha procurado o contato dela. Isso significava que ele tinha visto o pendrive, que tinha assistido às gravações. Ou significava que Isadora tinha descoberto tudo e ele ia ameaçar Helena com processo. Dormiu mal aquela noite, sonhou com tribunais, com bebês chorando, com Isadora rindo enquanto Helena era presa na manhã seguinte. Vestiu a roupa mais apresentável que tinha. Calça jeans sem rasgo, blusa branca simples, sapatilha que não machucava. Pegou um ônibus, depois outro, e chegou no Centro Empresarial de Salvador, 15 minutos adiantada. O prédio da Valença Logística tinha 20 andares de vidro espelhado. Helena passou pela catraca.
Recebeu um crachá de visitante, subiu de elevador até o 18º andar. A recepção era toda branca e cromada, com uma moça loira de terno que sorriu educado demais. Senhorita Duarte, por favor, aguarde um momento. Helena sentou numa poltrona de couro que provavelmente custava seu salário de 3 meses e tentou controlar a respiração. As mãos suavam, o coração batia descompassado. A porta do escritório se abriu e Augusto apareceu, sem terno dessa vez, só camisa social com as mangas dobradas, cara de quem não dormiu direito há dias. Os olhos dele encontraram os dela e Helena não soube ler a expressão raiva, cansaço, desespero. Entre, por favor. A voz era educada, mas tensa. Helena se levantou e entrou no escritório. Era enorme, mesa de madeira nobre, estante cheia de livros e prêmios, vista panorâmica da cidade. E na mesa, bem no centro, um pendrive preto. Augusto fechou a porta e apontou para a cadeira de frente para dele. Senta! Helena sentou, as pernas tremiam. Augusto ficou de pé por um momento, as mãos nos bolsos, olhando pela janela. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa. Você colocou isso na minha gaveta? Não, senhor. Ele se virou surpreso. Não, não fui eu. Helena manteve o olhar firme. Mas sei o que tem nele. Augusto voltou para a mesa, pegou o pendrive, rodou entre os dedos. Você sabia que eu ia ver. Esperava, torcia. Por quê? Ele se inclinou para frente.